Olá, tudo bem? Daqui é o Dr. Paulo de Almeida mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar sobre a importância do ID, do identificador, do ID, quando estamos a fazer a nossa base de dados. Eh, Quando nós temos a base de dados elaborada, nós estamos a manipular, manusear, seria o termo mais correto, a nossa base de dados. Nós queremos explorar a nossa base de dados, tentar ver, ter uma ideia de como está a nossa população, isso mesmo sem antes fazer a nossa análise de dados. E o ID serve para que, na medida em que nós vamos fazendo essas alterações, nós voltemos ao ponto inicial. Já vou explicar. Quando nós não identificamos, né, você pode correr o risco de ter duplicação de dados, ter erros nos relatórios, dificuldade em atualizar ou excluir alguns registros, e até mesmo pode ter a perda da integridade nos resultados, quando você estiver a fazer o relacionamento entre as tabelas. Isso por quê? Porque se você faz alteração você pode fazer com que uma informação vá de um paciente para outro paciente, uma vez que nós falamos que, né, no SPSS as colunas representam cada variável e as linhas representam o número de pacientes. Se vocês notarem aqui à vossa esquerda, esse pilar que eu estou a selecionar, né, vocês têm aí de 1 a 24, por exemplo. 1, 2, 3, 4, assim por diante. eh, Esse número permanece constante, ainda que você altere a ordem. Por exemplo, eu vou alterar aqui a ordem. Imaginemos que eu quero, né, por exemplo, eu tenho masculino, feminino, masculino, 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 feminino, masculino, feminino, masculino, 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 segue uma ordem aleatória. Imagina que eu queira, por exemplo, eh, colocar primeiro por ordem alfabética, colocar feminino todos e só depois vir os masculinos. Eh, eu venho aqui, por exemplo, né, colocar em forma ascendente e ele vai colocar primeiro os femininos. Esse número mantém constante, mas esse feminino que está aqui pode não ser o feminino que correspondia de fato ao paciente número 5, nem este ser o feminino que correspondia ao número 4. Ok? Eu posso, por exemplo, depois de deixar aqui tudo feminino, né, masculino, vir, não. Eu vou tentar saber, né, quanto à proveniência, tentar organizar por ordem alfabética. Né? Coloco aqui domiciliar, domiciliar, domiciliar. Né? Se vocês notarem, né, aqui já altera a ordem. Ver o feminino, né? Vou voltar, né? Imaginemos primeiro, adicionar feminino, 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 e só depois é que vieram os masculinos. Pronto. Se eu coloco aqui, por exemplo, quanto à residência, na área da residência, de forma ascendente, ele já altera aqui a ordem. Vem feminino, depois vem masculino, masculino, depois vem de novo feminino, 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 masculino, 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 feminino, não segue uma ordem. Se eu venho, por exemplo, aqui quanto à frequência respiratória por ordem ascendente, vem aqui, por exemplo, notem que aqui já alterou também a ordem, masculino, feminino, 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 masculino, masculino, feminino, feminino, masculino, feminino, masculino, masculino, veio de forma aleatória. Então, o identificador serve para quê? Para você manter a fidedignidade dos teus dados. E é a primeira coisa que você deve fazer quando você está a elaborar a tua base de dados. Você tem duas formas de fazer. Se você tiver a fazer uma base de dados pequena, de 100 pacientes, 200, 300 pacientes, você pode muito bem vir, né? Por exemplo, vens aqui inserir variável, né? Nessa opção aqui. Aqui temos quantos casos? Aqui foram 101 participantes. Então você vem aqui, pode abrir uma nova folha no Excel, né? Vou aqui selecionar, vou apagar, né? São 101 participantes. Eu coloco aqui um, clico no Control, aqui no teclado, venho aqui no mouse para até aparecer esse mais
e clico aqui, arrasto até 101. Arrasto até 101. Pronto. Depois copio. Ao copiar, eu venho aqui e colo. E colo. Eu venho aqui só para remover a percentagem, as decimais, e coloco o nome, ID. Já tenho o identificador. Imaginemos, o paciente 1 é da área rural, é feminino, é rural, da área rural, vive na área rural, vive em Viana e veio de casa e pesava 27 quilos. Né? Podemos até excluir todas as informações, vamos nos reter aqui. O primeiro paciente, o paciente número 1, era do sexo feminino, residia na área rural, vivia em Viana e veio de proveniência domiciliar. O paciente 2 era também feminino, mas era da área urbana, residia no município da Camama e ele veio do hospital e o peso dele era 17 quilos. Se eu alterar, por exemplo, a proveniência, querer organizar por ordem ascendente, mantém. Você vai ver que você tem aqui um, depois vê o 3, notem que já troca. Vê o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, né, 19, 20, 20, saiu do 22. Ela altera a ordem. Estão a entender a gravidade de você não colocar o ID? Você pode mascarar os teus resultados, pode dar resultados falsos. O teu estudo vai ser um estudo enviesado. Né? Agora imagina, não, eu quero ver a frequência respiratória por ordem descendente, para ver qual foi a maior, né, da menor. Está aqui. Aqui o primeiro paciente, aqui manteve, né, manteve 1, 2, 3, 4, 5, mas aqui o ID não. Quer dizer que saiu do paciente 1 para o paciente 101. Notem, né, que ele mantém aqui a ordem. Mesmo voltando de forma decrescente, ele não segue a ordem decrescente no ID. Vem 101, 100, 99, 98, sai do 98 para o 96. Onde é que eu vou organizar a minha base de dados, fazer com que volte no standard, no normal? É aqui no ID, eu venho no ID e coloco o ID em forma ascendente. Colocando o ID de forma ascendente, você vai ver que o número 1 vai corresponder realmente a S1, o número 2 a S2, o número 3 a S3 e assim por diante. E se notarmos aqui, o nosso paciente 1 era de sexo feminino, vivia na área rural, residia em Viana e veio de casa, né, para o hospital. E pesava 27 quilos. O paciente 2 era de sexo feminino também, era de área urbana, residia no município da Camama, veio de proveniência hospitalar e pesava 17 quilos. Então o ID serve para isso. Pronto, nós aqui tivemos um contexto que é um caso de 101 pacientes. E você pode fazer isso rápido, né, vindo aqui no Excel, tal como eu mostrei, copias e colas aqui no teu ID. Mas agora tenta imaginar comigo se você tem essa base de dados, por exemplo, como esta aqui, que você tem 672.448 casos. Como é que você vai calcular? Por isso é que eu estou aqui, né? Para exemplificar como é que você poderá calcular ou criar o teu ID. Vamos então? Embora. Ora bem, então eu tenho aqui, né, uma base de dados, né, que tem algumas variáveis, né, mas eu já sei que se eu querer mexer na base de dados sem colocar o meu ID, o que vai acontecer é que a minha base de dados pode ficar desorganizada. Então eu vou colocar o ID. Como é que eu coloco? Eu venho aqui em Transform, venho aqui Compute Variable, né, vou resetar e venho aqui, né, vou colocar Target, né, vou colocar ID, variável, variável, como é que é? Alvo, tipo de variável, a legenda, né, é ID mesmo, né, nem vou calcular, nem preciso colocar isso. É uma variável numérica, sim, né, continuar. Depois eu venho aqui e clico
Ao clicar em Row, eu venho aqui Case Number. Clico 2 vezes e ele vem aqui dessa opção. Depois disso, é só dar OK. E ele cria. Venho só aqui em variável view, removo as percentagens, decimais, perdão, né? E tenho aqui as variáveis, o ID geralmente eu gosto de colocar à esquerda, fica mais prático, né? Deixo aí. Né? Se formos até o final da nossa base de dados, vamos ver que o ID corresponde exatamente ao número de células que nós temos. E se você notar, eu posso, por exemplo, vir, né? Imaginemos, eu vou trocar a ordem, a data de admissão de forma ascendente. Notem que já muda a ordem, né? Vem que muda a ordem. Eu saí do 20.792, depois veio o 35.133, depois veio 53.555, tudo porque eu mudei a ordem. Não, eu quero não, vou colocar aqui de forma eh, ascendente. Coloquei de forma ascendente e aqui o ID também já mudou. Quer dizer que o 1 já não é o 1, o 2 já não é o 2. Ok? E onde é que eu volto ah, a base de dados normal, tal como ela foi concebida, correspondendo exatamente para cada paciente que foi lançado? Eu venho aqui no ID e coloco de forma ascendente, né? E o 1 corresponde a 1, o 2 ao 2, o 3 ao 3, o 4 ao 4 e assim por diante. Ok? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham aprendido, que esse vídeo seja produtivo. Ficamos por aqui. Se você ainda não segue o canal, dá um like no vídeo, siga o canal, partilhe, compartilhe com os seus companheiros, para quem possa se interessar com esse conteúdo que temos partilhado. E é isso. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até já. Falou, Paulo. Tchau.